Tive um problema de bullying na escola, tal. Eu estava muito retraído, eu estava muito chateado, estava muito traumatizado. E o Hélio, meu pai falou com o Hélio, só o Hélio, não quer ir mais a lugar algum, não quer nem voltar para a escola. Aí o Hélio foi me buscar na escola. Ah, foi buscar na escola? Ele foi lá, foi curioso, porque quando ele chegou, ele era uma personalidade incrível, né? Todo mundo já conhecia ele. Conhecia. Salve, comunidade da luta! Aqui a sua luta vira história. Estamos sempre alerta. Meu nome é Diego, eu sou fundador da Jiu-Jitsu Brasil e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui com a gente. Grande mestre Flávio Bering, faixa vermelha, 9º grau, com mais de 70 anos de experiência em Jiu-Jitsu. Mestre Flávio Bering foi aluno direto do grande mestre Hélio Gracie e do grande mestre Álvaro Barreto. Natural do Rio de Janeiro, se mudou para São Paulo e eu fui até sua residência em São Paulo e lá a gente conversou durante praticamente 3 horas sobre história de jiu-jitsu, como tudo começou, criações de federações, as primeiras regras do jiu-jitsu, dentre de muitos outros assuntos. A conversa está simplesmente irada. Aperta o play e fique com a gente aí até o final e no final deixe aqui seus comentários, deixe a sua opinião do conteúdo para a gente poder continuar interagindo e trazendo ainda mais assuntos aqui, deixando mais rica a nossa cultura de jiu-jitsu. Aperta o play e vem com a gente. Qual foi o primeiro contato com o mestre com o jiu-jitsu? Meu pai, que era amigo do Hélio e do Carlos, sabendo que eu tinha necessidade de fazer atividade esportiva, até por recomendação médica, eu sofria de asma, era um menino muito retraído, um pouco medroso, sabe? Não gostava muito de confrontos, de contatos físicos e tal. Então ele resolveu fazer várias atividades. O pai do mestre já era amigo do Hélio, isso? Já era amigo de família, assim? Amigo do Carlos do Hélio, principalmente meu pai era jornalista. E era diretor do Globo. Era jornalista. Era diretor do Jornal Globo no Rio. E ele... Aí ele tinha contato por causa da divulgação do jiu-jitsu que eles faziam. Exatamente. Então, aí ele me levou na casa do Hélio. Falei, vamos ver lá, vamos ver o que dá. E eu fui, eu tinha 10 anos, em 1947. Aí na casa do Hélio, comecei a treinar com o Hélio, mas eu não era uma coisa permanente, era um negócio reticente pra caramba, porque como era uma sala fechada, era um quarto fechado, e tinha, na época, se eu não me engano, não havia tatame, o que havia eram colchões cobertos com lona, aquela lona encerada de caminhão e tal, assim na parede também. E aquilo me dava uma sensação de poeira, aí eu tinha crise de asma. Ô mestre, mas isso é antes de ter aberto aquela Academia Gracie? Aquela academia foi em final de 51. A primeira academia foi em final de 51? Mas e como que agora... Eles tiveram uma academia na Marquês de Abrantes, no Rio, mas aí não era uma academia como foi aquela outra, era uma academia pequena. A primeira então foi... A primeira foi uma academia pequena, onde eles faziam, onde eles tinham diversos alunos. E essa que o mestre foi, então, treinar ou não? O mestre não, foi na eu casa. fui na casa dele. Tá. Não, na academia eu nunca fui. Eu fui depois para a academia do centro do Rio de Janeiro, lá na Rio Branco, que era uma academia modelo. Aí foi uma academia modelo. Tanto que eu tive um problema de bullying na escola e tal. Eu estava muito retraído, eu estava muito chateado, estava muito traumatizado. E o Hélio, meu pai falou com o Hélio, só o Hélio, não quer ir mais a lugar algum, não quer nem voltar para a escola. Aí o Hélio foi me buscar na escola. Ah, foi buscar na escola? Ele foi lá, foi curioso, porque quando ele chegou, ele era uma personalidade incrível, né? Todo mundo já conhecia ele? Conhecia. Olha, veja bem, não tinha televisão, era tudo na base do jornal, da imprensa, jornal. Mas então eles bombavam no jornal, é isso? Impressionante, impressionante. Quando ele entrou na escola, todo mundo, o Hélio Gracie está aí e tal. Aí ele disse, olha, eu vim aqui para buscar um instrutor da minha academia, eu tinha 13 anos. Aí o mestre gente cheio de orgulho. Não, eu não sabia. Não conhecia ele eu conhecia ele, mas eu estava em algum lugar na escola. Aí as pessoas dizem, mas o Flávio é instrutor da academia? Mas ele tomou um tapa na cara, que ele apanhou de um camarada aqui e nunca reagiu. Aí ele saiu com uma frase clássica, né? É o seguinte, eu não permito que nenhum instrutor da minha academia brigue na rua. O mestre já era instrutor essa? Não era, mas era coisa, né? Coisa do Hélio. E aí o pessoal foi me buscar, né? Inclusive os alunos, meus colegas de classe que não gostavam, não falavam comigo porque me consideravam um covarde por não ter reagido àquela agressão. E aí eu fui, encontro do Hélio, ele me abraçou, vem comigo, botou no carro e disse, olha, vou te deixar em casa, você vai almoçar, eu estudava de manhã, você vai almoçar e depois você vai para
à tarde você vai para a academia, o endereço é tal, assim, assim. Aí eu fui, almocei, à tarde eu fui para a academia, fiz uma lotação, fui para lá. Chegando na academia, ele me apresentou ao João Berto, que era pouco mais velho que eu. Eu tinha 14 anos, 13 para 14, o João Berto tinha 16, eu tinha 17. Já era professor. Já era o João Berto já era formado, então, essa época? Já era formado. E era, sabe, era um atleta, um título muito forte. Para mim foi uma referência muito importante, porque a minha diferença de idade para o Hélio são 24 anos. Quer dizer, é uma diferença enorme, sabe? Então, com 10 anos ele devia ter 34. Quando eu conheço um rapaz forte, cheio de vida, um atleta, um campeão, quase na minha idade, eu digo, poxa, eu posso chegar lá. Posso também. Então, foi a minha grande referência e fiquei com ele. Aí, dali para diante, fiquei com ele a vida inteira. Aí, mestre, então, como que eu tinha perguntado antes pro mestre, quanto tempo demorou, assim, pro mestre até as primeiras aulas, para daqui a pouco o mestre assumir uma turma, começar a dar aula? Quanto tempo demorava isso, mais ou menos? Muito tempo. Muito tempo? Muito. Porque o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a treinar com o João Alberto e sob observação, obviamente, do Hélio. Mas ele começou a treinar nessa mesma academia? Já na grande. Já na grande. Aí o João Alberto puxava o treino lá. Ele dava aulas particulares, eu fui aluno particular dele durante muito tempo. E depois de 14, aí um tempo o João Alberto começou a me pedir para ser auxiliar dele. Quando eu tinha 17, o João Alberto sofreu um acidente com o joelho e teve que fazer uma cirurgia de ligamento. Aí se afastou da escola. E aí o Hélio disse, bom, eu vou botar quem? E o João Alberto disse, olha, bota o Flávio, porque ele está apto para me substituir. Isso o mestre já estava treinando há quanto tempo, assim, mais ou menos? Aí nessa altura eu treinava já há 6 anos. 6 anos? Quer dizer, 3 anos com o Hélio e 3 anos com o João Alberto. Então era mais ou menos isso que precisava de um instrutor para poder assumir uma aula? E como eram aulas particulares, era muito rápido você se preparar. Né? As aulas não eram em turmas? Não. Era cada um só individual? Só aula individual. Havia o treinamento que já, por exemplo, treinava muito com alunos de outros professores, sabe? Isso acontecia. Quando chegava no fim do dia, o Hélio sempre fazia uma reunião de treinamento com pessoas que vinham de fora. Mestre, e as aulas funcionavam como eram hoje, assim, tipo aquecimento, posição, e depois rola ou não? Não. O rola sempre havia quando havia exposição do aluno, mas normalmente era uma aula de meia hora. Você chegava na aula, já começava o programa de autodefesa, e em seguida fazia técnicas de solo também, e dependendo da disposição do aluno, havia o professor treinava com o aluno. Entendi. Mas era só um treininho, rola e tal, mais para suar, mais para atividade. Quando eu era mais jovem, no meu caso, aí fazia um treinamento mais intensivo. Mais intensivo. E aí haviam treinamentos também, como o Hélio promovia, todo fim de dia, numa área maior que tinha na academia, havia um treinamento mais abrangente. Aí era um treinamento com várias pessoas que vinham de fora. Né? E o mestre começou a dar aula na academia e o mestre tinha o trabalho paralelo ainda também? Não, ainda não. Aí não tinha mais? Não, aí nessa altura, na Academia Grace, eu só dava aula e treinava, e estudava. Ah, tá, porque o mestre tinha 17 anos ainda. 17 anos. Aí depois que o mestre começou com outro trabalho, que levou... O outro trabalho eu comecei, eu tinha 19 anos. Aí o mestre, na área de publicidade. O mestre formou em publicidade? Não havia formação. Não havia, né? Era autodidata, porque na época não tinha nada. Na época havia fragmentos de conhecimento, mas muito pouco, nas aulas de sociologia principalmente, mas nada que tivesse rotulado como tal. Depois eu frequentei vários cursos de aperfeiçoamento, isso eu fiz, tanto de publicidade quanto de marketing. Aí continuou sempre em paralelo, o jiu-jitsu e o trabalho. Sempre. E eu tive a vantagem e o privilégio de não precisar viver do jiu-jitsu. Porque era difícil naquela época? Era bastante pesado. Você tinha que dedicar tempo integral. Então eu vivia para o jiu-jitsu. Eu tive a oportunidade não só de aprender, de desenvolver e de estudar o jiu-jitsu, para me aprofundar um pouco mais, entender o porquê de cada coisa. Sabe? Não era simplesmente vou fazer essa técnica, vou fazer aquela técnica. Não. Por que eu vou fazer essa técnica? Quando eu devo fazer? E de que maneira deve ser feita? Então esse estudo permaneceu até hoje. Eu faço permanentemente avaliação de tudo o que acontece e vou tentando aperfeiçoar e buscar formas que sejam mais objetivas e mais simples de serem executadas, em que qualquer pessoa pode fazer. Entendi. Sabe, em vez de você rebuscar as coisas, você faz um negócio bem objetivo, bem simples. Qualquer técnica é simples.
O que dificulta às vezes são as pessoas querem criar situações que sejam fora vamos dizer, dos padrões. Então, sempre levar em consideração, na autodefesa, existe um agressor, existe uma forma de defesa. Na forma de defesa são 3 etapas: neutralizar, dominar e executar. Então você não precisa de rebuscar nada. Defendeu, neutralizou, que é a primeira etapa. A segunda etapa você dominou, a terceira etapa você finalizou. Então é simples e objetivo. Na parte das técnicas de jiu-jitsu voltado para o esporte é a mesma coisa. Você não precisa dar cambalhota, fazer cambalhota para fazer isso. Você pode fazer objetivamente. É que negócio, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que finalizar. Se eu tenho que finalizar, quais são os passos que eu dou até chegar à finalização? Direto ao objetivo. Exatamente. Né? Então você vê muita gente, hoje em dia, porque com a pontuação, o que ocorre? A pessoa às vezes despreza a oportunidade de uma finalização para marcar ponto. Para marcar ponto e continuar aí. E tem uns que também, porque hoje o jiu-jitsu também virou um espetáculo, virou um show que as pessoas acabam comprando por causa do show em si. Com certeza. Até para vender na televisão precisa do show. Exato, né? exato. Então aí acaba fazendo acrobacia. Acrobacia, exatamente. Isso é tudo dispensável, não tem necessidade. Para atingir o objetivo não tem necessidade. Poderia ser mais direto, né? Deve ser mais direto. E o mestre fez muitas lutas de vale tudo? Né? Curioso, o pessoal no tempo perguntaram também, quantas lutas vale tudo você fez? Eu digo, já fiz várias, mas eu não sei quantas. Mas o mestre fez também. Mas só que eu nunca fiz em ringue, em lugar algum. Era tipo na rua? Na rua. Então, sabe, que não vale tudo mais... Na praia, na rua, em todo lugar. E o que ocorria era o seguinte, não era uma vida mais romântica na época do Rio, estou falando isso na década de 50, 60, então era menos arriscado. Hoje em dia é risco. Hoje em dia todo mundo com arma, vida, né, mestre? Então, antigamente era mais na honra mesmo, mais na honra. No braço mesmo. Tanto que havia no Rio de Janeiro, havia briga de turma, né? A turma da rua tal contra a turma da rua tal, sabe? E eram brigas relativamente limpas. Você não tinha ninguém armado, você não tinha ninguém, sabe? Havia certamente uma crocodilagem ou outra, mas era muito mais nobre. E tanto que você, para ver uma briga de turma, você não pode ter arma. Se tiver arma, você vai, sabe? Vai haver morte, vai. Não tem como se defender, querer se defender quando tem alguém armado. E aí seria sempre uma covardia, né? Então por isso é que eu digo, numa época mais nobre, em que as coisas tinham uma outra interpretação. Então era a minha vida de atleta, porque como eu vinha de um processo de recuperação moral e emocional, pelo fato de eu ter sofrido um bullying aos 13 anos de idade, o que foi traumático para mim, então, gradativamente, toda vez que havia uma oportunidade qualquer, sabe, de uma pessoa me desafiava de alguma coisa na rua, eu enfrentava. Eu enfrentava com o objetivo de dizer o seguinte, eu sou capaz de. E isso progressivamente foi deixando de lado todo aquele trauma do passado. E cheguei a ter briga com 3 camaradas na rua, e sempre me dando bem. Quer dizer, nessa hora você olha para assim de caramba, esse negócio de jiu-jitsu é bom mesmo. Porque se você encarar 3 pessoas e se sair bem, não sair ileso, mas sair bem, então isso é uma demonstração clara do jiu-jitsu. E nessa época ali que o mestre começou, tinha bastante gente treinando já? Não. Era pouca gente que procurava isso no jiu-jitsu? Não, na realidade haviam 2 academias de jiu-jitsu. 2? A academia dos Gracie e a academia do Fábio, que era na zona norte do Rio. Mas aí não era multidão assim treinando? Não. Tanto que na academia Gracie, como eram particulares, era um negócio muito seleto, né? Já num determinado momento, talvez por volta de 55, 56, por aí, o Hélio determinou na academia que haveriam, parece que 2 aulas por semana que seriam abertas, coletivas, de grupo, para as pessoas que não tinham poder aquisitivo para pagar uma aula particular. E isso começou a acontecer, mas ainda assim não eram aulas muito lotadas, né? Então, porque predominava a aula particular. Então, o que mais movimentava o jiu-jitsu para se tornar conhecido eram os desafios que o mestre fazia, era isso? Mas eles eram, tanto ele quanto o Carlos, eram 2 garimpeiros. Eles andavam pelas ruas do Rio, garimpando e tentando encontrar lutadores, né? Mas eles iam muito para a estiva, eles eram estivadores muito fortes e tal. Então eles
selecionava um ou outro e convidava para ir para a academia. E o mestre presenciou muito esse... Presenciei e participei desses treinos. Passou também? Participei. E que era muito interessante, que eu treinei com o Valdemar Santana, que é uma figura histórica, né? E que era um fortíssimo. E conheci vários outros, e todos eles sempre muito fortes fisicamente, muito fortes. Teve até, eu me lembro de um jornaleiro, de uma banca de jornal, o Hélio passava sempre por lá. O jornaleiro era um italiano muito forte, um descendente italiano muito forte. Acho que o nome dele, o sobrenome era Bottino, uma coisa desse tipo. E o Hélio convidou, vai para a academia e tal. Então, como havia treino sempre no final do dia, então esse pessoal aparecia, fazia sem kimono mesmo, e aí fazíamos treino com as pessoas da academia. E aqueles que o Hélio e o Carlos consideravam promissores, aí eles botavam para treinar. Separavam para treinar e saiu muito lutador. Era tipo um teste, então? Um teste, Saiu muito lutador de vale tudo naquela época a partir disso aí. Desses testes que eles faziam. E era um teste também para nós, né? Me lembro muito o Cássio, o João Alberto, o Vigio, sabe, faziam muito treino com esse pessoal. Eu já sou da geração logo após. E aí eu também comecei já a treinar nessa roda. Mas depois apareceu os outros. Carson também? Treinei muito no Carson, uma grande figura. O Hélio Vigio também. Eram figuras muito bacanas. Era uma coisa... O Hélio Vigio que foi delegado também? Foi delegado, exatamente. Delegado de polícia, né? Que também era uma pessoa muito bacana. E nós tínhamos uma amizade muito forte, apesar de eles serem um pouco mais velhos que eu. O João Alberto é 2 anos e meio, 3 anos mais velho que eu. 2 anos e meio. O Cássio já era mais. O Vigio, acho que não era também mesmo do João Alberto. O Armando era um camarada já bem mais velho. E era uma figura fantástica. Ele foi para Brasília, então. O Armando era uma personalidade fantástica. E era professor da academia também. Então, você imagina um local onde concentravam essas figuras todas, que são as figuras só pessoas que viraram lenda da arte suave. Exatamente, né? Foram aquelas que fizeram o que está aí. Que fizeram história, né? Que realmente fizeram... Que quando começaram a sair da academia e montar suas próprias academias, então foi lá, João Alberto, Carson, o Armando... Aí que começou a distribuição, o Vigio, né? Daí a coisa começou a espalhar. Aí o mestre abriu o mestre chegou a abrir a academia no Rio, ou o mestre, quando veio para São Paulo, abriu aqui em São Paulo? Como é que foi? Não, no Rio a primeira academia que eu tive, que eu não queria ter academia, não era meu objetivo. Eu queria continuar treinando, eu continuar até dando aulas, mas eu daria sempre na academia do João Alberto ou do Álvaro Barreto, que é o irmão dele. Mas eu não queria ter academia. Mas como o Silvio e o Marcelo estavam crescendo, estavam num período muito bom, e com um aprendizado bom, o Silvio já era faixa azul, o Silvio era faixa roxa, o Silvio e o Marcelo faixa azul. Aí resolvi montar na condomínio Nova Ipanema, montar juntamente com o Ricardo Murgel, que era um judoca, aluno meu, aluno do João Alberto também, do Álvaro, e morava em Nova Ipanema, e vamos montar uma academia aqui. Aí montamos uma academia lá. Um negócio precário pra caramba, que era só um tatame num prédio inacabado, que tinha na entrada de Nova Ipanema. E ali nós dávamos aula para todo mundo de Nova Ipanema. E foi um despertar. E foi que meu objetivo era preparar o Marcelo e o Silvio para serem professores. Então aquilo era o primeiro passo. Mas quando eles começaram... na cabeça desde o começo, então, eu quero que eles sigam essa carreira. Eu acho que para eles já era benéfico e promissor. Mas acontece o seguinte... já tinha visão que aquilo ali podia... Ia se expandir, com certeza. O mestre já tinha visão desde lá atrás. Com certeza. Aquilo ia expandir. E aí o que ocorreu é que... mas não podia ficar comigo, porque eu me dedicava a maior parte do meu tempo ao trabalho. E eu só treinava à noite com eles. Então, para que eles tivessem um treinamento mais abrangente e com mais profundidade, eu sugeri que o Marcelo fosse para o Rickson, que era bem o perfil do Rickson, e o Silvio para o Álvaro Barreto. Mas o Marcelo e o Rickson, eles eram quase a mesma idade? Não, o Rickson é de 58 e o Marcelo de 62. Quase 64. Quase 10 anos. Quase 6 anos. Então, mas o Marcelo era um garoto naquela altura, com 15 anos, 16 anos. O Rickson já era mais adulto, já com mais maturidade e tudo mais, um excelente lutador, professor e tal. Aí o Marcelo na mão dele era uma festa, né? Aí, até vi alguns vídeos antigos que tem vídeo dos dois, do Marcelo treinando. Exatamente. E o Silvio era muito mais, o Marcelo era mais lutador, mais guerreiro, mais vontade de lutar, de combater,
de fazer vale tudo. Espartano mesmo. E o Silvio era mais dedicado ao ensino. E por isso eu sugeri que fosse o Álvaro Barreto, que, sem dúvida alguma, um professor absolutamente fantástico. E, com certeza, foi o que fez a carreira dos dois. Mas sempre treinavam comigo, porque eles treinavam lá e treinavam comigo em Nova Ipanema. Depois da Nova Ipanema, pouco tempo depois, eu vim para São Paulo. Mas aí, quando o mestre chegou aqui em São Paulo, o mestre colocou uma academia aqui também? Não. Ou não? Nunca teve academia em São Paulo? Não, o Marcelo é que teve. Aí o Marcelo quando veio eu pra trouxe cá, o Marcelo, então montou. A primeira academia ele teve numa academia grande de fitness. Aham. Na época chamava Companhia Atlética, que hoje chama-se Companhia Paulista. E depois ele montou uma academia com um aluno dele, e depois dessa academia, uma academia dentro de uma outra academia de fitness. Mas eu estava sempre acompanhando e sempre ajudando, sempre dando aula com ele. O mestre seguiu a carreira do mestre no marketing, Mas sempre acompanhando. mas treinando também, ativamente. Com certeza. Eu treinava e dava aula também. Eu só decidi lá abandonar toda a carreira de marketing, esse negócio todo. Eu já estava cansado dele, sabe? Mas o mestre já tinha quanto tempo? Quantos anos o mestre já tinha quando resolveu se dedicar exclusivamente para o jiu-jitsu? O jiu-jitsu a partir de 91. 91? É. Mas isso quantos anos tinha? Não ficou muito tempo. Não foi muito tempo, não. Porque aconteceu o seguinte, houve uma grande graduação de mestres e grandes mestres no Rio de Janeiro, em 91. Aquela que tem a foto que tá todos os faixas vermelhas, assim, tá o Marcelo Vídeo, tá o mestre, tá o Armando Viu, que é, né? Eu naquela época não tinha, não era faixa vermelha. Faixa vermelha foi só muito pouco. O Armando Viedret, o Hélio Vídeo, João Alberto, o Cássio, quem mais? Eu já vi essa foto. E os também. de 10º grau, que eram os irmãos só, né? Então, naquela época, e como me deram uma graduação de mestre, aí eu disse, bom, está na hora de eu pensar, me aprofundar, quer dizer, me dedicar mais. E por insistência, principalmente do Marcelo. O Marcelo sempre dizia, você tem que largar tudo e você tem que se dedicar, porque você dá uma aula maravilhosa, sabe? A tua capacidade de pedagógica é fantástica, a tua metodologia de trabalho é perfeita. Tem que largar tudo. Ele ficava martelando. Ele queria que o mestre fosse de qualquer jeito. Aí um dia eu disse para ele, que eu largo, mas eu vou assumir a tua academia. Tá? A tua academia é bem desorganizada, só tem amigos, né? Ele tinha 80 alunos, tinham 10 pagantes e 80 alunos. Tudo era amigo. Normal. Aí eu digo, então agora vamos mudar tudo isso aí. Mas não manda embora meus amigos. Não, se você quiser treinar com os amigos, você treina num horário especial. Mas para frequentar a academia, para frequentar a aula, tem que ser aluno. E aí foi aí que eu me dediquei, eu fiquei tempo integral. Aí eu larguei tudo e fiquei com tempo integral, desde aquela época até hoje. Aí nunca mais parou de dar aula? Nunca mais. Eu adoro dar aula, sempre gostei de dar aula. Mas como eu tinha para dar aula permanente, com frequência, eu precisaria ter um local, só o local que houve foi esse do Marcelo. E aí eu pude dedicar tempo integral. Aí o mestre e o Marcelo ficaram quanto tempo juntos ali? Porque o Marcelo depois faleceu. Ele faleceu em 95. 95 anos depois. 95 anos depois. Nós ficamos esse tempo, trabalhamos juntos. E o Silvio também estava aqui? O Silvio eu chamei ele também, para trabalhar comigo no marketing. Ele ficou cuidando do marketing. No marketing e automaticamente na academia. Então aí o Silvio se integrou à academia também. De filho, o mestre só tem o Marcelo e o Silvio? O Silvio do primeiro casamento, Tem mais 3 mulheres. Depois? Não são tudo, tem 2 mais velhas do que eles e uma mais nova. Eram 5 filhos do primeiro casamento. 2 mulheres, 2 homens e uma mulher. E do segundo casamento eram 3 filhos. 2 mulheres e um rapaz. E que é o Gustavo, que está comigo aqui, mora aqui, está comigo. E que também é faixa marrom. Ele nunca resolveu se dedicar. A vida dele é muito mais do trabalho. Mas é um excelente professor, mas para chegar à faixa preta ele precisa demandar um pouco mais de tempo. Eu vi a faixa ali com a ponta vermelha, ele dá aula de faixa marrom, é isso? Ele me ajuda, viaja comigo e tal, me ajuda, mas não se dedica a isso. Mas é um excelente professor. Desde a faixa branca, ele me acompanhava em viagem, sempre teve muito. O Ian é neto do mestre? É meu neto, é filho do Silvio. Assim como tem o Kiwan, que é filho do Marcelo. O Kiwan que mora em Londres e dá aula na academia do Roger Gracie. Ele é filho do mestre? Filho do Marcelo. Do Marcelo. Filho do Marcelo com a Kirla Gracie.
Marcelo casou-se com a última filha do Carlos Grace, que era aquilo, a 21ª. E aí o Marcelo casou com ela, tiveram o Kiwan. E o Silvio adotou como filho, um filho anterior daquilo, o Kiron. E moraram aqui em São Paulo durante muito tempo. E depois o Marcelo resolveu ir para o Rio. Estava meio instável, ele queria ir para o Rio, ficar aqui e tal. Aí por isso que eu tive que tomar conta da academia, por essa instabilidade dele de não estar permanentemente dando aula. Mas o filho dele parece muito com ele, muito. É muito semelhante. Eu não sei ele, porque ainda não o vi dando aula, mas provavelmente tem muita semelhança. A genética é incomparável. O Marcelo era fera, né, mestre? Pô, o Marcelo era fantástico. Como lutador, como pessoa, como personalidade, como ser humano. Um camarada fantástico. Eu já vi vários outros comentários, as pessoas falando muito bem, como pessoa, como lutador, como... Tinha uma característica, quer dizer, ele era muito mais aquele camarada que chegava na academia, olha, vamos lá, todo mundo fazer isso, sabe? Então ele era um incentivador, e muito mais um pessoal que gostava da luta, né? Já o Silvio tem uma característica diferente, que o Silvio é um preparador de gente, do seu ponto de vista de formação técnica. É muito mais voltado para isso. Mais profissional. Bem. Outra mais coração. É, muito mais. O Marcelo era só coração. O Silvio é bem. Tanto que ele tem o sucesso que ele tem no mundo inteiro. Desenvolveu um sistema grande de defesa pessoal, né? Exato, um sistema progressivo. E hoje em dia, não só o sistema progressivo, como eles têm um trabalho chamado GPCI, né? O Gerenciamento Progressivo GPCI, de comportamentos inconvenientes. Já tem 2 na terceira edição do livro, um trabalho muito bom que ele faz com o Helder Andrade, que é um especialista nessa área, e é um trabalho muito bacana. O Silvio sempre foi um estudioso, sempre gostou de se dedicar a esse tipo de foco, né? E ele hoje está com academia no mundo inteiro. Mas aí hoje ele fica no Rio Grande do Sul, mestre? Fica. Tramandaí, é onde ele vive, numa praia. Aí a sede dele é lá? É. Mas porque ele não tem academia. Ele não tem academia. Ele não tem uma academia fixa? Ele tem as academias associadas onde ele frequenta. Entendi. Ele passa visitando academia por academia. Inclusive um filho dele que frequenta uma das academias lá em Tramandaí. Mas o Silvio acabou fazendo o que eu fiz também, que é se dedicar a ter associados no mundo inteiro e dar seminários, cursos e formação e tudo mais. É o que o Silvio praticamente faz. Os BERI no sistema BERI, vocês também deram aula para militares, policiais, isso também, mestre? Sempre. Não só aqui no Brasil, mas no exterior também. No exterior também. Com certeza, eu dei na Europa, em muitos lugares. Cheguei a dar curso para que eles chamam de Escola Nacional de Administração Penitenciária, que é no sul da França, e da formação não só de agentes penitenciários, de agentes de intervenção penitenciária e agentes administrativos. Então eu dava aulas sempre, durante os 3 ou 4 anos, eu ia sempre para lá para dar aula para esse pessoal. E para militares e policiais também. Aqui em São Paulo eu fui convidado várias vezes. Eu tenho um foco um pouco mais radical no que diz respeito a dar aula para militares e policiais. Existem coisas que você não deve interferir. Mas como? Eles sabem o que fazer porque eles têm o convívio, eles têm a vivência e a experiência. Então, vai dizer assim, qual é a necessidade que ele tem? O que você mais necessita? O que você carece? Não adianta muita coisa, não adianta você ensinar o camarada a dar uma chave de braço no chão. Não tem nada, isso não tem o menor sentido. Como é que você domina, como é que você controla, como é que você se posiciona, como é que você se mantém incólume. Esse é o aspecto principal. Então, tanto que na França, para essa escola de administração penitenciária, eu fui para várias penitenciárias no norte da França para ver qual era o trabalho que eles faziam. Mestre, eu estava ouvindo até um podcast agora, eu ouvi bastante falando sobre a França. O mestre foi um dos primeiros a chegar na França com o jiu-jitsu, foi? Não, tiveram alguns antes de mim, mas fazendo o trabalho que eu fiz foi o trabalho mais amplo, mais permanente. Eu ia para a França
ficava 2, 3 meses na França, 2 vezes por ano. Então, mestre, tem bastante escola lá na França? Tinha, Não tem mais? acabei com tudo. Não dá, eu não tenho paciência para, sabe, quando você começa a chegar a um determinado nível, ele acha que sabe, então ele carece da essência de um bom professor, que é a vontade de aprender permanentemente. Aí eu prefiro, segue a tua vida, segue a tua vida. E aí tem muitas escolas que aproveitam, né? Os caras têm uma boa formação, então aproveitam. Mas eu tive muitas escolas, muitas. Eu passava o maior tempo na Europa e nos Estados Unidos, mas eu passava o maior tempo na Europa para visitar todo mundo. Hoje em dia eu tinha 18 academias na França, hoje tem 2. Só tem 2? As que restaram... Só ficou 2 alunos, 2 faixa preta do mestre lá do norte. Exatamente. E na Bélgica também, hoje tem uma na Bélgica, tem na Alemanha tem uma, na França 2, na Grécia tem, na Espanha tem no Chipre, acho que é isso. Estive na Dinamarca, estive em todos os lugares, mas hoje em dia, sabe, eu sou extremamente exigente. Eu não acho que a pessoa, eu não vejo a pessoa, na medida em que ela, primeiro, tem que ter um comportamento adequado, tem que ter um perfil de pessoa que vai ser exemplo para centenas de pessoas. Se a pessoa não preenche esse perfil, não tem um mínimo de caráter e dignidade, não serve para trabalhar comigo. Então eu vou fazer essa triagem. Chega um determinado ponto que a pessoa começa a se revelar e revela o seu lado mais negativo, e aí eu dispenso, olha, segue o seu rumo, porque principalmente o que qualifica o indivíduo, principalmente, é aquilo, é o desejo permanente de aprender. Sempre, né? Sempre buscando evolução, porque a gente nunca consegue chegar no máximo. Não vai chegar nunca. Tem que ser um eterno aprendiz. Mas essa vontade também, eu também penso assim, a vontade nunca de chegar ao topo não deve nunca deixar de existir, mesmo sabendo que a gente não vai chegar. Exatamente, pois é. Então, por exemplo, eu estou estudando permanentemente, porque existem... Mestre estuda bastante ainda? Muito. A dinâmica dos movimentos, por que ela é feita? Então, existem fatores tais como, quando você ensina alguma coisa, você tem que ter a capacidade de dizer para a pessoa por quê, onde e como. Por que eu faço isso? Por que tem que ser assim? Ou por que esse é o caminho? Onde eu faço e como eu faço. Como eu faço ou como eu oriento a ser feito. Porque tem que haver uma adequação em função da capacidade do indivíduo que está aprendendo. Seja ela do ponto de vista físico, mental, emocional. São fatores, o fator motor é fundamental. Você tem coisas técnicas que pessoas não vão ter habilidade nem capacidade de fazer. Talvez nunca. Então você tem que fazer uma adequação para que ele não seja frustrado. Excluído, né? Exatamente. E fica marginalizado dentro de uma turma. Então você precisa, essa é a habilidade do professor. Quando você ignora isso, você está passando por cima de um fator primordial na ação de um professor, que é prover o aluno de conhecimento profundo com justificativo. É aquela velha história. Tudo que eu ensino tem fundamento e tem uma profunda e ampla explicação técnica e científica. Não pode ser simplesmente pelo fato de dizer, não, faz isso assim. Eu já vi várias pessoas tentando ensinar, não chamo de professor, eu chamo isso de mostrador de técnica. O cara que mostra a técnica é aquele que não tem habilidade para ensinar. É porque eu acho que eu vi foi o Rorion Grace, que ele também falou uma coisa assim. Exatamente. Que cada indivíduo vai aprender uma técnica diferente. Exato. Ninguém vai aprender tudo igual, porque até o corpo é diferente. Exatamente. Então, quando você faz, hoje em dia, você vê a situação, a internet está lotada de incompetência. Virou um circo, né, mestre? É um circo. E esse circo tem um fator que é crítico. Eu vejo até como um fator criminoso, que é você dizer que aquilo funciona e não funciona, do ponto de vista principalmente do que tange a parte da autodefesa. Então, quando você diz assim, eu vejo pessoas ensinando coisas para mulheres, aquilo não vai funcionar. Na realidade, é só charlatão, então, querendo ganhar dinheiro. Não, e depois é o seguinte, eles ouviram falar e vão fazendo, e vão criando situações, quando na realidade, a realidade é outra.
É completamente diferente. Essas posições exclusivas que eles inventam, então, para defesa pessoal, mas acho que isso não tem funcionalidade nenhuma. Então, veja bem, historicamente o que aconteceu? O jiu-jitsu, esse jiu-jitsu que nós praticamos, modificado, obviamente, ajustado e adaptado vamos dizer, pela capacidade e pela competência do Gracie, principalmente do Carlos e do Hélio, eles fizeram uma adaptação daquilo que o Carlos aprendeu. Mas quando ele chega no Brasil, chega alguma coisa desenvolvido no século XIX. Chega aqui no início do século XX. Vai passando o tempo, quando chega na metade do século XX, é onde os Gracies implantam toda uma sistemática de ensino extremamente competente e muito bem ajustada para aquela época. Com o processo natural de mudança de comportamento humano, você tem que fazer ajustes. A situação é outra. Quer dizer, hoje em dia... As pessoas começam a aprender também. As pessoas começam a aprender. Começam a ter uma pequena noção. Então, já não é a mesma situação do passado. Não fica mais a mesma eficiência. Exatamente. Então, você tem que fazer ajustes. E o que é real, e o que é realidade na prática de uma técnica. Principalmente, estou falando de autodefesa. Porque no esporte qualquer um pode fazer qualquer coisa, porque ele é recreativo. Não tem outra finalidade, é só recreação. Existem regras ali também? Existem regras. As regras favorecem o esporte, né? As regras é que fazem ou deformam o esporte. Eu considero que a boa parte das regras são deformadoras do esporte. O mestre não concorda com o jiu-jitsu competitivo, então, em competição? Da maneira como as regras são impostas. Eu acho que o jiu-jitsu competitivo é bom porque é recreativo e é uma forma de divulgar, né? Divulgar e uma forma de satisfazer o desejo das pessoas, de competir, de se testar. De competir, né? Se testar, exatamente. Para não brigar na rua, eles vão lá num campeonato que é bom, e isso é testam, bom. Né? Agora, o que acontece é o seguinte, a regra, ela é, de uma certa forma, indutora de deformações técnicas. Porque a essência da arte. Porque se prevalece a pontuação, a pessoa esquece o principal de toda a arte marcial, que é a finalização. Ora, se não há finalização, não há fim. Não tem... Agora, não tem quem ganhou, né? Não tem quem ganhou. Eu vi até o Roger que fala isso no podcast, que ele fala que ele sempre queria finalizar, porque só finalizando que ele prova que ele é superior, empatando, ganhando por ponto, não. Quer dizer, o Roger, por exemplo, é um exemplo. Ele sempre buscou a finalização. Se ele ganhou por ponto alguma vez, foi na busca da finalização. Ele foi acumulando pontuação. Agora, o objetivo dele era finalizar. Agora, quando você tem como objetivo principal marcar ponto e ficar olhando para fora, para o placar, para ver se você está com pontuação suficiente para segurar a luta... Ele ganhou uma vantagem e não quer mais fazer nada. Já teve campeão com vantagem. Muitos, né? Hoje o que mais acontece é esse tipo de situação. A medalha de ouro com vantagem é crítico, né? Mas o que o mestre acha sobre essa expansão que está tendo? Porque a gente está tendo uma expansão em massa. Por causa da competição, das competições, eu acredito que está... O mestre acha que isso é bom ou é ruim? Não, é bom, isso é saudável. Porque eu frequento bastante campeonatos de jiu-jitsu, o número de crianças de campeonatos que a gente vai hoje, por exemplo, assim, tem 1000 competidores, 600, 700 são crianças. Então isso quer dizer que vai crescer muito mais, e está crescendo, é visível que está crescendo, está vindo da base, estão vindo as crianças, mas lá na competição. E a gente vê a defesa pessoal cada vez sumindo mais. A defesa pessoal depende de competência de quem ensina. E a capacidade de fazer correto e fazer aquilo que seja consistente em relação à realidade do momento. Quando não é isso, esqueça porque é fantasia. Então as pessoas, para ver fantasia, precisam fazer. Porque se você me ensinar, você pega na internet o que está sendo apresentado aí, o que ocorre é o seguinte, vai testar isso, vai se expor e você vai tomar vai ter um prejuízo pessoal. Mas assim, no geral, então o mestre acha bom esse crescimento desse jeito ou acha que isso pode acabar com a arte? Não vai acabar, vai expandir a arte, assim como expandiu o judô, o karatê, o taekwondo, que viraram esportes de competição. Não são mais artes marciais. Então o mestre acha que o jiu-jitsu pode seguir esse caminho e não ser mais uma arte marcial? Não, mas ela já não é mais. Não é mais? Já não é mais. As escolas que ensinam a chamada defesa pessoal estão absolutamente deformadas e sem competência para transmitir o conhecimento necessário. Porque a maioria das técnicas são falhas, são falsas. Elas não vão induzir a pessoa. Né? São para o show. Para fazer um espetáculo
Assim como o judô tem o Dual System, que é uma grande demonstração, é um espetáculo, é uma grande demonstração que utiliza técnicas de autodefesa, e isso é um negócio espetáculo, mas é tudo ensaiado, ok? Aquilo tem realismo? Não. Aquele atleta é até possível que, se for necessário utilizar aquilo, se defender ele na fará, rua, mas ele ele é vai um conseguir. atleta, mas ele é um atleta de alta performance. Agora, uma pessoa normal não fará aquilo. Então, o que acontece é o seguinte, é válido, aquilo como um espetáculo é válido. Agora, assim como o jiu-jitsu voltado para o esporte, eu acho fantástico, sempre foi, inclusive uma parte recreativa altamente de higiene mental, isso é muito, muito bom. Mas o que ocorre é que eu estou vendo também um processo de deformação do comportamento de crianças a partir O que estão ensinando? Não é nem o que ensinam, mas da maneira como querem que a minha criança tenha performance. Eu já vi criança, eu vi uma criança na internet com uma orelha sabe, aquela orelha de couve-flor. Uma criança de 10 anos de idade, já estão todos assim, né? Mas, então, isso aí já é uma deformação. Que busca é essa? O mestre está com quantos anos de jiu-jitsu, mestre? 88. Tem alguma 78 tem alguma coisa na orelha, mestre? Não tem nada, não precisa. Como diz o Rorion Grace, eu sei o suficiente para ninguém me amassar a orelha. Então, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. Eu não preciso, sabe? Obviamente, existem pessoas que têm prazer disso e até fazem. Outros estão dando martelada no ouvido, na orelha para ficar só assim. Para ficar. O que na realidade é o seguinte, aquilo, vamos dizer, do seu ponto de vista de como é que a pessoa se apresenta, pode ser interpretada como de diversas maneiras. Esse cara deve ser perigoso porque ele tem a orelha, né? Orelha de lutador. Esse camarada é um troglodita. Então você começa a tirar a colocar a pessoa com vários rótulos. Mas a grande realidade é o seguinte, o que é a orelha inchada? É quando você treina excessivamente, em que você roça muito a orelha, e não precisa de kimono, não. É no chão mesmo? No chão mesmo. Então você vê que o pessoal de wrestling usa sempre um protetor de orelha. Aquilo para arrebentar a orelha é fácil. Uma cartilagem muito frágil e arrebenta. A minha já arrebentou várias vezes. Depende do formato da orelha, né, mestre? Tá bem, é. E então a questão de ver uma criança feito isso, uma criança que chega num campeonato que parece copiando um atleta adulto, sabe, com atitudes e comportamentos, aquilo não é o caminho. Então isso não é o caminho de educação. Não estão pregando a verdadeira filosofia, então. Não. Porque aí o que vai acontecer é o seguinte, ele passa a ser dentro da academia uma meta também, um objetivo de outras crianças, que nunca vão alcançar aquele patamar. Mas o mestre acha que a gente tem como reverter isso? Não, reverter nunca mais. Não tem mais como. Então o mestre acha, a opinião do mestre, que cada vez vai ficar pior isso. A consequência será sempre mais voltada para essa parte esportiva e as consequências da parte esportiva. As regras que mudam, as regras que são adequadas e inadequadas, esses fatores todos é que fazem com que... Vejam, vamos dar um exemplo. No caso do jiu-jitsu, tem vários exemplos, mas vou dar um exemplo no judô, que é uma arte que tem, para você fazer exame de graduação na faixa preta, você tem que fazer o kata. E tem que fazer lá na confederação, tem alguém avaliando, né? Tem uma Exatamente. bancada isso, né, mestre? Tem. Mas no kata faz parte uma técnica que é proibida em competição. Já viu coisa mais absurda que essa? Quer dizer, então, no jiu-jitsu, o caminho é exatamente o mesmo. Você tem técnicas que você forçosamente tem que ensinar para o aluno para que ele seja completo e que na prática ele não pode fazer. O faixa branca não pode fazer isso. Mas ele está na academia para fazer o quê? Ele está na academia para se desenvolver como pessoa, no sentido de ter capacitação pessoal e poder se garantir emocional, física e mentalmente. Então a solução para a gente chegar mais perto era as regras se adequarem mais à realidade. Então. À realidade. E isso, naturalmente, aí foge alguns interesses pessoais, interesses, né, de certas academias. Sabe, é um grande business. E o que são as federações e as confederações, se não empresas de montagem de evento? Não tem outra finalidade. Porque uma fiscalização não tem, né? Não tem nada. Eu propus isso lá nos primórdios. Eu propus que todo candidato à faixa preta fosse examinado na federação em uma banca examinadora. Mas isso como business não funciona. Então,
Então O seguiram mestre fazendo. chegou a propor isso. Eu propus. E tanto que eu faço. No meu grupo, nenhuma pessoa é graduada faixa preta. Só pelo professor. Pelo professor. O mestre tem que dar o aval para ele receber a faixa preta. Nem sou eu. Eu formo uma banca examinadora de faixa pretas qualificadas, cujos faixa pretas cujo candidato passa por um exame. Mestre, e ele não é só avaliado na parte técnica, ele é na parte pedagógica e psicológica. E como pessoa na rua também, se é uma boa pessoa. Com certeza. Tanto que ele vem com um histórico pessoal, ele tem que saber a história do jiu-jitsu, não a história de historiador, mas a história de fundamentos. A história básica, né? Uhum. Porque o aluno pode perguntar e ele tem que saber responder. E, por outro lado, ele tem que ter capacidade de ensino, portanto, é a sua capacidade pedagógica que está em foco. Assim, porque a técnica você aprende, a técnica você ajusta, mas você saber transmitir essa técnica de acordo com, né? E adequando aquela técnica à capacitação de cada indivíduo, aí ele qualifica. Então eu estou presente nos exames, mas eu não opino e não dou meu parecer. É a banca examinadora que vai. A banca examinadora é essa que eu seleciono, são sempre 3 faixas pretas qualificados que fazem o exame. Se o candidato, ao apresentar-se, não apresenta condições, eu vou julgar o professor que o apresentou como candidato. Sem ter condições de estar lá, né? Exatamente. E se, porventura, essa pessoa que não qualifica for aprovada pela banca, e a banca examinadora é que vai ter que conversar comigo. O mestre entrou nessa situação de história. Eu estava conversando com o Robert agora durante esses dias que eu fiquei com ele falou que ele disse que não aconteceu, que a primeira Academia Gracie não aconteceu em 1925, mas 1931, pelo que tem fontes históricas das pesquisas que ele fez como historiador, né? Uhum. O que o mestre acha disso? Olha, eu acho que pode ter acontecido. Pode ter acontecido. Pode ter sido um erro de data deles. Existem, porque veja bem, é o seguinte, me parece, pelo que eu sei, em 25 foi quando eles vieram para o Rio, né? Quando chegaram no Rio. Eu tenho a impressão de que esse é o fato. Ora, quando chegaram no Rio, eles tinham que fazer alguma coisa. E provavelmente davam aula. Se era academia ou não era academia, não importa. Não importa, o importante foi chegar. Isso que eu também tentei conversar com ele. Porque o prazo que ele falou de 1925 para 1931 é muito pequeno. Porque então não tem nada que comprova que 1925, mas também não tem o que não comprova que foi. Então pode ter acontecido nisso. Veja bem, eu acho que toda essa história tem um fator, eu enfatizo isso sempre, a genialidade dos irmãos é de tal nível que não existe nada que possa ser crítico, nada que possa ser criticado. Que vai descredibilizar. Né? Não. Porque, na verdade, está aqui para todo mundo ver, né? Se chegou nesse patamar que chegou, foi por causa dele. Né? Exatamente. Pode não ter sido como foi contado, mas se chegou desse jeito... Exatamente. E veja bem, o Mitsu Maeda, o famoso Conde Koma, só existe por causa dos dois. Por causa dos Gracie. Porque se não houvesse a divulgação, se não houvesse a expansão ninguém saberia quem ele era, né? Não sabia quem ele era. Era mais um japonês que teria chegado ao Brasil. Isso o Robert também falou aqui. E que Mitsu Maeda é alguém por causa de Yali Carlos, senão não seria ninguém. E a genialidade dos dois de conseguir realizar, na década de 50, montar uma academia padrão. Foi uma coisa fantástica. Não só sob o ponto de vista de business, como sob o ponto de vista de ensino, metodologia. Criou-se um padrão na academia que ninguém naquela época poderia imaginar que fizesse. As aulas, você tem uma ideia, todas as aulas eram padronizadas em todos os professores. Todos os professores davam a mesma aula. Porque havia inclusive, eu tenho o privilégio de estar na fotografia com ele, que era um álbum que tinha todas as fotografias de cada técnica. Okay? Foi feita, essa fotografia foram feitas pelo meu pai, a pedido do Hélio, e isso faz parte, inclusive, do Museu do Rório, Museu do Pedro Valente, lá em Miami.